pessoal, vou mostrar a vocês a oficina de criação de games dentro da Oimob.com. Aqui é a oficina que nós vamos realizar durante 4 meses. Ela é dividida em 4 tópicos: arte, design e programação. Nós vamos fazer toda semana um apanhado de cada grupo, seja design, seja programação e arte, nessa ordem. E nós vamos aprofundar em tópicos dessas três macro áreas, né? Dentro de design nós vamos ver sobre a teoria dos jogos, analisar sobre público-alvo e ver como nós podemos criar um jogo com novas regras, com novos tipos de peças, por exemplo, tabuleiro, cartas, criar um jogo em papel, até um jogo físico. E toda semana é um tópico que nós vamos abordar na primeira aula da semana. Na segunda aula da semana nós vamos para a programação. Em programação nós vamos ver sobre bit, estrutura, lógica de programação, linguagens, variáveis, condicionais, etc. Né? Toda a parte de programação em JavaScript. Nós vamos começar com JavaScript dentro da linguagem de programação. E depois, na aula seguinte, nós vamos para a parte de arte. Na área da arte, nós vamos estudar as macro áreas, né? As macro artes. Primeiro nós vamos começar com literatura e estruturar pequenos roteiros, pequenas histórias. E nós vamos ver o melhor de cada área, melhor de cada arte, de cada grande arte, como é chamada, né? Essas grandes artes, elas têm, cada uma tem um aspecto único delas. Por exemplo, a escultura, ela tem a volumetria. Então, a volumetria ou 3D da escultura, ela pode ajudar bastante dentro do desenvolvimento de games. A música com a relação com o tempo e assim por diante. O cinema em relação com a câmera, os cortes de câmera, a animação, o movimento. E também teatro, fotografia, a HQ também. Como a HQ ela pode ajudar na quebra de quadros, de temporalizar o intervalo de tempo entre uma ação e outra. Então, cada área, cada macro área da arte, nós podemos aprender bastante sobre elas. E nós vamos estudando aos poucos e como elas influenciam nos games. Dentro da arte digital, nós vamos primeiro ver os formatos básicos de criação da arte digital e depois partir já para o 2D. No 2D nós vamos ver também uma ferramenta que eu já mostro ela aqui em ferramentas como, por exemplo, Photopea. É uma das ferramentas que nós vamos utilizar em 2D. E primeiro vamos entender a teoria e a aplicação desde o básico, desde o fundamental de relação das cores, pixels. E depois partiremos para o 3D. No 3D nós vamos aprofundar em como o objeto 3D ele é mostrado em tela, desde a modelagem, passando por textura, iluminação e animação, até chegar no render da câmera. E, em paralelo, isso são 3 macro áreas: design, programação e arte. E nos outros 2 dias restantes da semana, porque nós vamos começar segunda-feira em design, terça-feira programação, quarta-feira arte. Quinta e sexta ficam reservados para ferramentas. Ferramentas, nós vamos estudar as ferramentas de cada área também. Seja a área analógica, que vai auxiliar bastante o design, a parte de 2D e 3D na área de arte, e a parte de programação, com algumas ferramentas online e algumas perguntas que nós já recebemos dos professores e alunos é referente a equipamento, né? Qual equipamento que nós podemos rodar todas essas ferramentas? A grande parte das ferramentas dentro do curso, ele não tem uma exigência de processamento. Então, com o celular nós vamos poder, por exemplo, acessar o JS Online por oimob.com/js, já dá para acessar e ter um editor de textos para fazer programação. Então, outras ferramentas, PS5JS, P5JS já é outra ferramenta online de JavaScript. Online GDB, ele faz compilação em C, C++. Então, essas ferramentas nós encontramos online e acesso gratuito sem custo nenhum. A ideia é que o curso ele não tenha custo de entrada para nenhum usuário, para nenhum professor, nenhum aluno. E aprender as ferramentas nas ferramentas gratuitas. A área de marketing, nós não vamos aprofundar aqui porque é específica, ela é muito dinâmica
Então, se for ensinar as ferramentas de marketing, elas podem mudar dentro de 6 meses ou a um ano, e o importante é entender a estrutura de cada ferramenta, porque o conceito aplicado no 3D Studio Max é o mesmo aplicado no Maya, é o mesmo no Houdini e é o mesmo do Blender. Então, por exemplo, aqui para criar uma caixa, um box, e depois transformar essa caixa em um sofá, é feito quase um processo igual a todos os softwares. Então, a criação de cenários e personagens, algumas especificações é diferente em relação ao ZBrush, que ele é de escultura e trata diferente dos outros softwares, mas a maioria é igual. E é a mesma coisa aqui, o GIMP, o Photopea e o Photoshop, ele também tem a mesma relação, os três, de manipulação de fotos, imagens, criação de 2D. Então esse é um apanhado geral do curso. E aqui em cima, na plataforma de estudos, nós vamos estudar dentro de oimob.com/edu. Quando você fizer o seu cadastro, e após alguns dias nós já vamos cadastrar o seu nome dentro da plataforma, e seu nome com o seu e-mail. Então é importante colocar um e-mail válido para já seu nome, sobrenome e e-mail já estarem registrados dentro da plataforma. E também nós vamos colocar o seu nome, vamos colocar o seu telefone dentro do grupo do WhatsApp. E esse grupo do WhatsApp é para receber notificações, os links das aulas, que teremos aulas gravadas e aulas online ao vivo. Então, esse é o apanhado geral do curso, pessoal. Espero que todos estejam animados para começar, porque a oficina de criação de games ela terá duração de 4 meses e nós vamos criar bastante conteúdo dentro. E é muito importante saber que os games, quando nós conhecemos ferramentas de aplicação em games, nós abrimos um mercado de trabalho incrível em outras ferramentas. Então eu vou mostrar para vocês na sequência do vídeo. Esse é um exemplo de ferramenta de desenvolvimento de games que pode auxiliar bastante em outras áreas que não estão relacionadas a games. Por exemplo, publicidade, cinema, arquitetura. Então, o desenvolvimento dessa personagem, que é uma que eu estou fazendo, que ela é uma índia que é para um jogo. É um game que eu estou desenvolvendo. Só que o personagem, esse mesmo personagem poderia ser aplicado a outras áreas. Ele foi já aplicado, essa ferramenta foi aplicada na área de publicidade, com uma marca de leite condensado, e teve um resultado bem interessante. Ou, por exemplo, o mesmo personagem pode ser aplicado na área de cinema, com avatares no fundo, então não é necessário ter a contratação de pessoas para estar no fundo, coadjuvantes. E então é uma área que pode ter não apenas essa ferramenta, eu estou mostrando só essa, mas tem outras ferramentas para outros fins dentro da área de games que podem auxiliar outras áreas. Então não necessariamente ao você estudar as ferramentas de games você estará fazendo games 100% do tempo. É legal trabalhar com outras áreas, ter outros tipos de aplicações, porque você vê o alcance que os games têm fora do âmbito dos games. No caso desse desenvolvimento de personagens, ele roda direto no navegador. Então, tendo uma placa de vídeo média, eu já consigo desenvolver personagens e depois aplicar eles em outros fins. Então, esse é um exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês, né? E durante o curso nós vamos aprender outras ferramentas. Vamos começar com o básico, até chegar no MetaHuman vamos demorar um pouquinho, mas a parte do básico, ele é aplicado até no MetaHuman ou em outras ferramentas de 2D e 3D. Então é isso, pessoal. Espero vocês no começo do curso e ótima semana. Quem não se inscreveu ainda no curso, está liberado até dia 7 do 10 agora, porque o curso vai começar dia 10 do 10, ok? Então vejo vocês lá. Abraço, até mais.